Então vamos lá, pessoal, vamos estudar um pouco da estrutura aqui do Delphi, que vai te ajudar a codificar, a encontrar os erros, a pedir ajuda, por exemplo, no chat GPT e conseguir transportar o código de lá para dentro do seu código, sabendo em que lugar que você vai colocar esse código, né? Ou reaproveitando códigos de exemplos, de modelos, enfim. Então vamos lá, ó. A primeira grande estrutura que você tem que saber diferenciar é essa seção aqui e essa seção aqui, ó, né? Como o próprio nome já diz, essa daqui é a interface e essa daqui é a implementação. Veja isso como se aqui fosse o índice de um livro e aqui fosse o conteúdo do livro, né? Então, o que tem aqui em cima você vai encontrar os detalhes aqui embaixo, certo? Outra análise que você tem que entender é que aqui, isso daqui é uma classe. E nós podemos ter várias classes aqui dentro dessa seção aqui, a seção type. Então a gente pode ter esse título type uma única vez e aqui dentro a gente digitar criar várias classes. Vou dar um exemplo aqui, ó. Outra coisa que a gente precisa entender é as seções dentro das classes. Ó, private, as duas clássicas aqui e public. Existem outras seções, mas eu não vou deixar muito mais complexo esse vídeo aqui. A gente fala delas num vídeo específico. Só reforçando, ó, então nessa classe type, aqui a gente tem o índice de duas classes e esse daqui é o interior de uma das classes, né? E aqui a gente tem o interior da outra classe, certo? E daí, conforme você for criando aqui os métodos, eles vão ser implementados aqui na implementation. E aí já já a gente vai entender como é que a gente diferencia as classes. Outra parte interessante para a gente notar é que a gente tem dois uses. Então a gente tem a uses aqui da interface e a uses aqui da implementation, né? Por que que a gente tem as duas? Porque às vezes a gente só vai usar aqui na a gente só vai usar aqui na implementação, né? E aí então a gente evita de poluir aqui essa seção aqui de cima. Mas quando a gente precisa colocar nas assinaturas, né? Aí a gente precisa colocar aqui em cima, certo? É por isso, e tem as duas porque a gente às vezes precisa de muitas bibliotecas e é por questões de organização. Agora vamos, respira fundo e vamos entender agora algumas variáveis aqui. Você pode criar variáveis de vários, a gente chama de escopo, né? Escopo é quem pode utilizar elas. Então a gente pode criar variáveis do tipo field, que é campo em inglês, né? Field. Aí vamos colocar aqui, ó, a variável 1, que ela é da onde? Do form set. Eu vou colocar assim que vai ficar mais fácil para mim explicar para vocês, tá? Por exemplo, integer. Aí aqui eu vou criar uma variável 2, que ela é da minha classe, ó. E vou criar uma variável 3 aqui, ó. Tá? Então, vamos entender com muita calma nessa hora. Essa variável aqui, você vai conseguir acessar em qualquer método dentro da sua própria classe. Então, tanto faz, inclusive, se o método é público aqui ou se o método é privado. Então, se você tiver aqui, por exemplo, método 1 e aqui você tiver método 2, vou dar um Ctrl Shift C aqui, ó. Eu vou conseguir, aqui dentro eu vou conseguir acessar essas variáveis da própria classe aqui, ó, do form set. Aí eu consigo atribuir um valor aqui para ela, por exemplo, ó. Então ela é uma variável que está aqui dentro, eu consigo acessar aqui tranquilo. E aqui eu vou conseguir acessar ela também do mesmo jeito, ó, fvar1, certo? Agora, se eu tiver aqui em cima aqui, ó, e aqui nessa outra classe, vamos criar mais dois métodos aqui, ó. Método 3 e o método 4. Ó, a indentação ficou errada aqui, vamos corrigir certinho aqui, ó.
Isso daqui deixa seu código limpo, mais organizado, padronizado. Aqui ficou certo, aqui estava errado. Procedure método 4. Ctrl Shift C. Criei aqui, ó. Então aqui, ó, o próprio Delphi já vai ajudar a gente aqui, ó. Ele já aparece aqui embaixo, ele aparece algumas variáveis aqui, mas aqui ele já vai. Se eu tentar acessar esse, ó, e colocar aqui o valor, ele já vai estranhar. Quando eu vou dar Ctrl F9 e aqui ele vai explicar para a gente, vai falar ó, que a variável não está declarada, porque ele não consegue enxergar, porque a gente está dentro aqui ó, do método da implementação da classe, né, que está chamada aqui myClass, né? Então eu só consigo acessar variáveis disponíveis para ela. Então aqui no caso, Ctrl barra de espaço, ó, eu só vou conseguir acessar a variável 2, que é dela mesmo. E aí também eu consigo acessar ela de qualquer método dentro da própria classe. Maravilha? Show de bola. Agora vamos acessar agora a variável global powerful, que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, não é recomendado, não é uma boa prática ficar usando variáveis globais, né? Ela é interessante você colocar cada variável no escopo necessário. Aí aqui eu conseguiria acessar a variável global geral, ó, f var 3, ó. Aí aqui eu vou conseguir acessar ela. Aí eu consigo acessar ela de qualquer método, ó, de qualquer método em qualquer classe. Ela fica global geral. Se por acaso você for fazer uma integração entre essas duas classes, essa classe e essa classe, tem que trocar informações, você talvez pode até usar essa técnica, mas aqui a gente não, isso é uma prática bem ruim. Normalmente você tem que instanciar por exemplo, se eu quero interligar os conteúdos dessa classe com essa classe, você tem que instanciar um objeto dessa classe aqui, isso na programação orientada a objeto. Observe que o próprio Delphi, ele já tem as classes, então ele já está previsto para trabalhar orientado a objeto. Então eu não vou fazer uma variável global para intercambiar, né, para trocar dados daqui para cá. Não, eu vou fazer bonitinho uma estrutura orientada a objeto, onde eu vou criar uma variável, né, por exemplo, f form7, que ele vai ser do tipo tform7, né? Aí eu vou instanciar, entendeu? Então, assim, dentro dessa classe, eu tenho um objeto que é dessa outra classe aqui, que eu vou interligar essas classes para poder consumir dados dessa classe aqui. Aí eu vou instanciar essa classe, eu vou fazer os chamados necessários, e eu vou consumir as propriedades, os métodos, etc. Certo? Então, isso daqui é a orientação ao objeto, né? Você fazer o relacionamento entre os objetos, entre as entidades. Tem aí, eu vou deixar aí no link, nos cards. Eu tenho uma série de vídeos sobre programar orientado a objeto, onde a gente faz a modelagem de classes, né? O que, que uma classe tem em comum com a outra, para a gente poder abstrair isso em uma interface. Então estuda lá. Certo, voltando para cá, a gente ainda tem mais, ó, a gente viu então um tipo de variável local dentro da mesma classe. Ela é local, porém eu posso usar ela em vários métodos, mas existe a variável, eu vou clicar com Ctrl em cima do método, ó, uma variável local. Essa é a verdadeira variável local. Ó, eu gosto de começar com L de local, inclusive em inglês também, né? L de local, e o nome da variável, por exemplo, aqui, ó, teste1, do tipo integer, por exemplo. Então, ó, quer dizer que eu vou conseguir usar essa teste1, ó, ltest1, apenas aqui. Então, olha só, muita calma nessa hora, concentração. Ó, eu vou até copiar aqui essa atribuição, e eu estou aqui ó, na classe form7, no método 2. Na mesma classe, mas em outro método, eu já não vou conseguir acessar essa variável aqui, ó. Certo? Então essa é a verdadeira variável local. Essa daqui, ela é uma variável pública para o meu método, público porque eu posso usar ela aqui e aqui, né?
mas ela não é pública entre outras classes. Essa é a pública geral zona, essa é a pública dentro da classe, e essa é a local local, e é a única local que tem aqui, certo? Mas seria esses três níveis aí de variáveis. Então, uma revisão rápida. A gente viu esse bloco aqui, ó, da interface e a gente viu esse bloco aqui da implementação. Bateu o olho, você já tem que saber sobre esses dois grandes blocos. Esse bloco aqui é onde tem as assinaturas, né? É o índice do livro. Então, eu estou falando pro Delphi, né? Ou você vai ler e fala assim, ah, tem uma classe aqui, tem uma outra classe, esses daqui são os métodos que eu vou poder utilizar, né? E algumas variáveis que estão aqui declaradas. Ok, então você faz uma primeira leitura aqui da estrutura desse arquivo. A gente viu que a gente tem duas seções aqui, a seção de uses. Essa seção aqui da interface é justamente para quando você vai precisar, no método, usar algumas funções, alguns tipos aqui que está dentro das bibliotecas. Então você precisa declarar aqui em cima. Se não precisar ali em cima, você declara aqui embaixo. Então a gente viu que tem esses dois usos, da implementação e da interface, para melhor organizar aqui todas as bibliotecas necessárias nesse código-fonte aqui, nesse arquivo. A gente viu também os tipos de variáveis. A gente tem a variável extra global, que é uma má prática, não é legal utilizar ela. Eu dei o exemplo, se você quiser, essa variável você poderia pensar assim, né? Ah, eu quero usar dados nessa classe e nessa classe. Então, essa classe alimenta essa variável que eu posso acessar aqui. Então, a boa prática é você criar uma variável do tipo da outra classe, instanciar outra classe, e daí você manobra dados entre as classes, certo? A gente viu que então essa variável pode ser acessada apenas dentro dessa classe, então ela é global dentro dessa classe. E essa variável é global dentro das duas classes, de todas as classes que tiver aqui em cima. E por fim a gente viu a variável local local, ela vai funcionar só dentro desse método aqui. Então mesmo estando dentro da mesma classe aqui, ó, eu consigo acessar essa variável apenas no método dela. Vamos só rodar aqui para vocês verem que está tudo sob controle, ó. Fechou? Então é isso aí, valeu, até a próxima.